Senhor, nós somos gratos por esse dia, nós somos gratos por esse tempo que a gente pode ter juntos, entendendo que no meio dessa crise que a gente está vivendo, ainda assim o Senhor tem permitido que a gente se veja, que a gente tenha um tempo juntos, né? Por mais que a gente esteja distantes, isso é muito bom, a gente é grato por isso. Eu oro por esse tempo de estudo, na mensagem, que o Senhor me dê sabedoria e graça, me ajude a falar com clareza. Também eu oro pelos recursos, né? Que os recursos tecnológicos nos ajudem, né? Que o Senhor possa, na sua soberania, manter as nossas conexões funcionando, energia, tudo que a gente precisa aí para ter esse tempo, né? E também que o Senhor mantenha a nossa atenção e os nossos corações voltados à sua palavra. Eu sou grato por esse tempo, por esse dia, te louvo por isso e oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, a gente está vivendo num tempo de crises, né? Na verdade, a gente está em casa por causa de uma crise, uma das crises, né? Mas a gente está vivendo um tempo de várias crises. Tem uma crise de saúde, tem crise econômica, crise política, crise moral, crise judiciária, crise jornalística, e a lista pode continuar das crises que a gente tem vivido nesses últimos dias. Muitos têm um receio e prevêem algumas mudanças radicais no nosso modo de viver no pós-pandemia. Alguns dizem, inclusive, que nossas crianças correm o risco de crescer com medo de se relacionar com outras pessoas, etc. Algumas pessoas, por outro lado, não estão dando a mínima para o que está acontecendo, continuam vivendo a vida como se nada tivesse diferente, né? Outras só enxergam, por outro lado, a desgraça e a morte, e a gente não sabe muito bem no que a gente acredita, né? Organizações e autoridades que deveriam supostamente ser faróis na escuridão, parece que não encontraram interruptor ainda e ainda estão no escuro, né? Pessoas estão sendo presas, alguns dizem que é injustamente, outros dizem que não, e o nosso país e o mundo parece que está virando uma panela de pressão em tudo isso. E a gente está sendo obrigado a aprender a fazer lives no YouTube, né? Até os mais idosos estão ficando hábeis em fazer conferências online, né? Virtuais. Vários prédios de igreja vazios, além de lojas fechadas, empresas falindo, uma cena bem triste quando você dá uma volta pela cidade, é meio triste você observar isso. E a pergunta que a gente pode fazer é o que Deus promove em meio à crise. Então nós temos a oportunidade de analisar grandes coisas que Deus fez em meio a crises envolvendo a sua igreja. E de fato, não fossem essas crises na igreja, talvez o evangelho não tivesse chegado até nós e poderia ter morrido bem tímido ali em Jerusalém. Eu quero compartilhar coisas que eu tenho meditado para minha própria vida e desafios que Deus tem colocado para mim e que eu quero também colocar para os irmãos, ok? O que eu quero ver hoje é que Deus ele usa crises para promover o seu propósito para a igreja. É verdade que eu podia escrever assim para o propósito para o mundo, né? Mas eu quero focar na nossa realidade como igreja. E nós vemos ali no livro de Atos, pelo menos 6 crises que demonstram que Deus promove o seu propósito para a igreja por meio de crises. Tá? Os textos-chave de hoje, se eu tivesse que escolher um texto-chave, seria Atos 1:8 e Atos 8, capítulo 8, tá bom? E na verdade o que eu quero fazer é um panorama do capítulo 1 a 8, verificando algumas crises, essas 6 crises que eu estou comentando aqui, e o que a gente pode aprender com elas, tá bom? Então, começando ali em Atos 1:8, um texto conhecido, né? Onde as últimas palavras registradas de Jesus estão ali, né?
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante a gente reparar que aqui Jesus não está dando uma ordem. Jesus está simplesmente constatando algo que ele vai fazer. Né? Ele está falando assim, isso aqui vai acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Nesses lugares que ele cita. Isso é importante para a gente entender o raciocínio da mensagem de hoje. Então, Jesus está apresentando aqui um propósito que ele tem para a igreja. Testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Aí, logo em Atos 2, a gente tem ali a descida do Espírito Santo sobre os cristãos que estavam reunidos, e se cumpre, então, a primeira parte do que Jesus afirmou que aconteceria. E o versículo 12 e 13 mostra a reação de algumas pessoas ali. Ele fala assim, eles ficaram atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Né? O Espírito desceu sobre as pessoas ali, as pessoas começaram a falar na língua de outras pessoas e tal, aquele negócio todo. E alguns acharam até que eles estavam bêbados, né? E aí vem a primeira crise da igreja, uma provocação. Né? E em resposta a isso, a gente vê no versículo, a partir do versículo 14, Pedro se levanta, né? Fala, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, e ainda são 9 horas da manhã. Então, 1 hora antes do que a gente está, 1 hora e meia antes do que a gente está aqui. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, e aí ele continua a mensagem dele, uma mensagem muito bacana, a pregação de Pedro mostrando que o que estava acontecendo ali é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, e demonstrando que, na verdade, aquelas pessoas eram responsáveis pela morte do Messias, que era esperado pelo Antigo Testamento, né, pelas pessoas no Antigo Testamento. E no versículo 36 ele fala, né, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Jesus o fez Senhor e Cristo. E aí vem o apelo da mensagem de Pedro, né, aquele apelo que chamou as pessoas para o Evangelho, o apelo no fim da mensagem ali, que levou as pessoas a tomarem uma decisão por Cristo. Só que esse apelo veio das próprias pessoas que estavam ouvindo a mensagem, né? As pessoas que estavam escutando a mensagem tiveram essa reação. Quando ouviram isso, o versículo 37 fala, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o texto conta que houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Mas um acréscimo a quê? Um acréscimo ao templo? Um acréscimo ao rol de membros e associados? Não, houve um acréscimo à igreja de Cristo, né? Aquele corpo que estava se formando ali, que Jesus estava formando ali e continua formando até hoje. Então, o texto continua, no versículo 42 a 47, ele descreve como viviam esses discípulos. Né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aqui nós temos aquele sonho de toda igreja que deseja ser bíblica, né? Uma igreja investindo em conhecer a Jesus, conhecer a Deus e no relacionamento também uns com os outros, investindo um nos outros também à medida que havia necessidade, constantemente se encontrando e tomando a ceia
e com um testemunho excelente para os de fora. E a igreja, então, o corpo de Cristo crescia à medida que Deus promovia o crescimento no meio deles. E como resultado, então, dessa primeira crise, Deus cumpriu o propósito de a igreja ser testemunha em Jerusalém. O que vai continuar acontecendo, é claro, né? Aí a gente tem uma segunda crise que eu quero chamar a atenção, que é uma perseguição. Pedro, ele prega ali para uma multidão e algumas autoridades prendem Pedro e João naquele estilo assim, né? Vamos dar um susto nesses caras aí, vamos ver se eles param assim, dão uma ameaçada nos dois ali e liberam eles. E depois disso nós vemos a oração da igreja na crise. E aí eu pergunto, será que eles oraram para acabar a crise? Será que eles oraram para que aquilo passasse logo? Vamos ver. Atos 4, 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E veja isso, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Veja, aqueles irmãos, eles não oravam pelo livramento da perseguição. Aqueles irmãos não oravam para que Deus impedisse a crise. Eles oraram pela coragem para continuar pregando o evangelho na crise. Como resultado dessa segunda crise, Deus produziu coragem para aqueles irmãos pregarem o evangelho. E nesse contexto, nós vemos também o exemplo de Barnabé, que é o encorajador, que vendeu uma propriedade que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. E isso acabou abrindo o caminho para uma terceira crise, que é o primeiro caso de disciplina eclesiástica, bem drástico, inclusive, o caso ali de Ananias e Safira, no capítulo 5. O que acontece ali é que Ananias, ele vê a atitude ali de Barnabé, e ele se sente encorajado para fazer algo parecido. A única coisa é que ele não entrega o dinheiro inteiro, né? Ele guarda um pedaço do dinheiro para ele, mas fala que entregou o dinheiro todo. E aí Pedro confronta ele e fala assim, você tá querendo enganar Deus, cara, você está mentindo para o Espírito Santo. E o camarada morre ali na hora, né? Pouco tempo depois vem a Safira, né? Uma esposa que talvez faria uma live hoje sobre submissão ao seu marido, sobre como buscar os planos do seu marido, né? A única coisa que ela não falaria é que você não deveria fazer isso se o seu marido está pecando, né? Mas ela vai lá e confirma a história do marido. Não, é isso mesmo, a gente ganhou esse dinheiro com a venda do terreno. E ela também morre ali na hora. E com isso, o versículo 11 fala que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então a gente pode entender que, como resultado dessa terceira crise, Deus produziu temor naqueles irmãos e todos os que ouviram o que aconteceu. E também, como resultado disso, o versículo 16 fala que afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados.
E isso causou algo que trouxe uma quarta crise. A quarta crise, que está ali na continuação do capítulo 5, mais uma prisão dos apóstolos por parte das autoridades religiosas, porque eles estavam com inveja do que estava acontecendo. Eles estavam com inveja de toda aquela movimentação ali de pessoas afluindo para aquele corpo, né? E os apóstolos, eles são libertos por um anjo, são libertos da prisão por um anjo, que disse que eles deveriam continuar pregando o evangelho. E eles são chamados novamente pelas autoridades que questionam, né? Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinarem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Veja que interessante que eles não questionaram as curas. Eles questionaram o ensino no nome de Jesus. Também eles constataram que aqueles homens encheram Jerusalém com a doutrina. E vejam que interessante o testemunho de Gamaliel, a partir do versículo 33 do capítulo 5. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, né, ouvindo a resposta dos apóstolos, né, e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los e depois os soltaram. Eu fico imaginando se Gamaliel se converteu depois de um tempo, né? Mas a Bíblia, infelizmente, não fala sobre isso. Eu gostaria de... É uma curiosidade que eu tenho. Mas olha que interessante, o texto continua no versículo 41 e 42, diz: os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, como resultado dessa quarta crise, Deus ensinou aos discípulos o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Então, no capítulo 6, há uma outra crise, um outro problema interno ali da igreja, né? Que era o atendimento das viúvas. E isso leva à instituição dos diáconos. E o versículo 7 desse capítulo diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que eu creio que essa quinta crise trouxe à igreja ensinou à igreja a prioridade daqueles que servem integralmente, e isso permitiu que a igreja seguisse crescendo. Então lembre-se que nós estamos vendo que Deus usa crises para promover o propósito da igreja. Agora, qual o propósito? De serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Entre aqueles diáconos que foram escolhidos no capítulo 6 estava Estevão, que mesmo Estevão, que depois de uma discussão teológica para defender a sua fé cristã, ele é injustamente acusado e levado a julgamento. E então, no capítulo 7 e 8, a gente tem a sexta e a mais intensa crise da igreja, pelo menos até esse momento,
em que Estevão ele se defende novamente pregando o evangelho, aliás, uma mensagem fantástica, e ele é brutalmente morto. Versículos 59 a 60 diz: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, logo no capítulo 8, no início, nós somos apresentados a um camarada chamado Saulo, que estava concordando com a morte de Estevão. E, amados, eu quero chamar a atenção aqui que não houve nenhuma passeata, nenhum protesto contra a morte de um cristão. E até hoje, muito pouco é feito de atos em defesa de milhares de cristãos que morrem por serem cristãos todos os anos e milhões de cristãos que são perseguidos todos os anos. Se vocês me permitem dizer, vidas cristãs importam, né? E agora, em Atos 1 a 3, a gente vê o seguinte: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava para a prisão. Possivelmente a igreja não se reunia mais no templo, né? Não tinha mais uma grande reunião no templo, mas somente pequenos grupos ali escondidos em casa. E ainda assim corriam perigos, né? Alguém podia incriminá-los, alguém podia prestar queixa e etc. Mas uma coisa nós sabemos: essa crise foi usada para Deus cumprir o seu propósito. Após encherem Jerusalém dessa doutrina, conforme o próprio testemunho das autoridades religiosas, reparem que no final do versículo 1, fala que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Atos 8:4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E depois, mais para frente no capítulo, nos versículos 26 a 28, eu vou ler o 26 a 28 e o 35 a 37, acontece aquele episódio de Filipe e o eunuco. Diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Amados, eu imagino esse eunuco chegando na sua cidade ali, vibrando, porque ele tinha conhecido a Cristo, e pregando o evangelho para o máximo de pessoas que ele pudesse. Então, como resultado dessa sexta e pior crise da igreja até o momento, Deus começa a alcançar o mundo. Deus começa a chegar para os confins da terra. E depois você vai ver também o Paulo, ele se converte, começa a fazer suas viagens missionárias, etc. Vocês perceberam algo aqui? Opa! O propósito de Jesus para a igreja é serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí você tem uma primeira crise que alcançou pessoas em Jerusalém. Aí a segunda, terceira, quarta e quinta crises
preparam a igreja, amadurecem a igreja para lidar, inclusive, com alguns problemas internos, promove diversas experiências necessárias para que aqueles irmãos pudessem ser igreja, onde eles pudessem ir, onde eles fossem. Eles teriam a coragem para pregar o evangelho onde quer que eles estivessem. Eles teriam o temor de Deus, né, naqueles irmãos, para que mantivessem esse temor onde quer que estivessem. Deus também usou tudo aquilo para ensinar aqueles irmãos o privilégio de sofrer por Cristo, de modo que eles não achariam estranho, caso isso acontecesse, por viverem o evangelho em qualquer lugar que estivessem. Ele ensinou à igreja a prioridade daqueles que servem integralmente, assim também, se houvesse um grupo de convertidos em determinado lugar, eles entenderiam a necessidade de ter alguém que dirigisse aquele grupo em oração e estudo da palavra. E então, depois de tudo isso, vem a sexta crise que espalha esse pessoal na Judéia, na Samaria e, por fim, os confins da terra, começando da Etiópia. E depois disso, Paulo se converte e começa também a pregar o evangelho. Deus, ele usa crises para promover o seu propósito para a igreja. Agora, como é que a gente pode pensar em implicações disso para nós que estamos vivendo a crise do Covid ano 19, modelo 2020? Eu não pretendo aqui esgotar as implicações e as aplicações, ok? Certamente há diversos detalhes que a gente pode pensar, mas eu gostaria de pensar em pelo menos algumas. Deus, ele permitiu crises naquele início da igreja, e é interessante que parece que são crises crescentes, né? E ele tem permitido pelo menos uma grande crise de saúde que pulverizou em várias outras crises. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que é interessante reparar que aqueles irmãos, mesmo em meio a crises e ameaças à sua liberdade, eles respeitaram as autoridades naquilo que as autoridades não estavam indo contra Deus. Por exemplo, os apóstolos, eles atenderam aos chamados das autoridades religiosas de comparecer na presença deles, mesmo sabendo que possivelmente eles iam tomar lambada ali. Eles responderam aos questionamentos feitos, se defenderam com respeito e aparentemente não ofereceram resistência às prisões e açoites. Nós estamos respeitando as autoridades em relação a não fazer aglomerações, certo? Respeitando as regras de proteção de saúde em locais públicos, etc. Também aqueles que voltaram ao trabalho nas suas empresas certamente devem seguir a regra do novo normal, sem objeções. 1 Pedro 2, 13 a 17 nos lembra isso, né? Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Outra coisa que é interessante reparar é que aqueles cristãos, eles estavam constantemente se ajudando com as necessidades uns dos outros, inclusive em tempos de crise. Como igreja, nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, aproveitando oportunidades de se envolver na vida dos outros. A gente pode, inclusive, transbordar a graça e ajudar, quando possível, pessoas que nós conhecemos, mesmo descrentes. Eu tenho pensado muito, principalmente, nos autônomos, por exemplo. E a gente sabe que algumas pessoas estão tendo necessidade. Então, se você pode ajudar essas pessoas, se todos os membros da igreja estão devidamente supridos, você pode também se envolver em pessoas de fora. A Gálatas 6:10 fala, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que os cristãos, eles continuaram vivendo e funcionando no mundo que eles estavam, né? Eles não criaram uma sociedade paralela, né? Eu não vou fugir disso aqui. E alguns dias, cheguei até a compartilhar isso com o Maurício, eu até imaginei que ia ser necessário começar a pensar numa sociedade autossustentável, pelo menos para minha família, né? Vamos plantar, vamos fazer um negócio aqui. Eu percebi duas coisas pesquisando sobre isso. Primeiro, eu percebi que as sociedades chamadas autossustentáveis da atualidade, elas não se sustentam se todo mundo decidir viver dessa forma, né? Na verdade, elas são outros sustentáveis, porque todo mundo que está fora trabalha para sustentar eles naquela sociedade autossustentável. Também aqueles cristãos em Jerusalém, né, eles dão exemplo, logo no começo da igreja, eles sustentaram uns aos outros sem sair da sociedade, né? Inclusive, eles funcionaram dentro da sociedade. Eles venderam propriedades, eles entregaram dinheiro, eles ajudaram financeiramente, ou seja, eles estavam funcionando de acordo com a realidade que eles estavam vivendo. João 17,15 me veio à mente quando eu estava pensando sobre isso, quando Jesus fala, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Além disso, aqueles cristãos, eles continuaram perseverantes e ousados na pregação do evangelho, mesmo quando eles foram impedidos de estar no templo pela perseguição. Eles não estavam preocupados em edificar. Cuidado que eu vou falar, tá bom? Eu vou chegar num ponto aqui, tá bom? Para amarrar tudo isso. Eles não estavam preocupados em edificar igrejas locais primordialmente. Mas uma vez que eles foram dispersos e eles se viram obrigados então, ou impelidos a pregar o evangelho, e claro, se houvessem convertidos ali, naturalmente surgiu uma igreja local, ok? Ainda assim, eles não tinham a intenção de construir prédio, eles não tinham a intenção de desenvolver grandes organizações, grandes métodos, etc. O evangelho era pregação e o cristianismo era simples. A gente sabe de tudo isso, mas a gente está sendo forçado a encarar um cristianismo nessa crise muito mais simples e desestruturado do que a gente está acostumado. É uma pergunta que pode vir na sua cabeça, eu prego o evangelho e chamo a pessoa para ir onde? Eu não sei se você já pensou nisso, né? Mas onde é que eu vou levar essa pessoa? Porque normalmente a gente fala, não, eu prego o evangelho, eu discipulo a pessoa e eu levo ela para a igreja, né? Para se reunir com a igreja. Mas a igreja não está, a igreja está fechada, o prédio está fechado, a igreja está online, né? Dá um nó, né? Até a gente se acostumar. Então, nessa pandemia, parece que a gente está sendo obrigado a encarar uma desconstrução de alguns conceitos que a gente tinha como certo, de algumas necessidades que, na verdade, são confortos ou ferramentas, né? É o prédio, é o berçário, é a IBD, etc., que não são coisas ruins, eu não sou contra essas coisas, mas que não fazem sentido nesse período. Né? As minhas filhas estão aqui em casa, elas não estão numa sala especial para elas, né? Por mais que a gente possa ter a possibilidade de investir mais tempo com elas, inclusive em discipulado, eu vou falar mais para frente. Deus, ele está nos tirando do conforto da organização, da estrutura, e nos trazendo para a simplicidade e o conforto do nosso lar, pelo menos durante esse período de pandemia. Agora, imagina um judeu, né, que vivia ali perto do templo, e de repente ele se converte, eles começam a se encontrar com outros cristãos naquele mesmo templo, mas vem uma perseguição e ele não pode mais adorar a Deus naquele lugar. Ele saiu daquele conforto, da estrutura que ele tinha, agora eles estão de casa em casa, meio escondido, era crise. Eu não quero dizer que a gente está no ideal, ok? Nós não estamos. O ideal, o que eu quero chamar a atenção é que nós não estamos no nosso costume ou no nosso conforto. Claro que a gente está fazendo um outro tipo de estrutura, né? Mas são outras. A internet, o YouTube, o Zoom e etc. Né? São outros costumes e outras ferramentas. Muitos têm falado, inclusive, do risco que a gente está correndo, especialmente no Brasil, de perder a liberdade. Né? Alguns têm chamado a atenção por isso. Agora, imagina aquele mesmo judeu que adorava no templo,
ter que adorar escondido na sua casa, até mesmo em outro país. Mas o que nós vemos é que ao mesmo tempo que está acontecendo toda essa mudança, né, que aconteceu toda aquela mudança, aqueles irmãos eles perseveravam em pregar o evangelho. A prioridade deles continuou sendo essa. E era a prioridade daqueles irmãos e eles faziam isso com ousadia. Eu penso em Atos 4, 29, né? Agora, Senhor, considera aquela oração, né? Considera as ameaças e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. E Atos 8, 4, que fala que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Outro ponto é o testemunho daqueles irmãos que foi mantido mesmo durante o crescimento das crises, né? Então, desde Atos 2, quando aqueles irmãos tinham a simpatia de todo o povo, passando por Atos 5, no episódio de Ananias e Safira, que as pessoas temeram ao Senhor, e pensando na reação de Gamaliel, né? Cuidado, né, que a gente pode estar lutando contra Deus, você vai perceber que o testemunho daqueles irmãos era excelente, mesmo em tempos de crise crescente. E o que será que as pessoas têm visto na nossa vida durante essa crise? Será que a gente tem conseguido manter um equilíbrio entre a paranoia e a imprudência? Será que a gente tem, as pessoas têm nos visto viver na paz que excede todo entendimento? Como é que a gente tem demonstrado isso para as pessoas, né? E nesse sentido, o que eu quero, e é um desafio para nós, que mais do que nunca o nosso cristianismo ele tem que ser ir além de um prédio e além do bater ponto no culto, e as pessoas precisam enxergar o cristianismo na nossa vida. E não pode se tornar também o cristianismo de entrar na live e na reunião online da igreja. Tem que ser um cristianismo vivo, um cristianismo que as pessoas observem no seu trabalho, na sua escola, né? Seja fazendo café virtual com os seus vizinhos, seja o que for. Nós podemos e devemos aproveitar essa crise para demonstrar a vida cristã de maneira visível para as pessoas, para que elas possam ver como nós temos experimentado a vida com Cristo, mesmo os que estão longe. Terminando aqui, o que nós podemos aprender com isso? Como é que Deus vai, em meio a essa crise que a gente está vivendo, cumprir o propósito dele, né? Qual o propósito? Bom, de sermos testemunhas dele em Campinas ou em Indaiatuba, no estado de São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, até em outros países, né, confins da terra, fazer discípulos, né? Esse propósito. Gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos, ok? Do que eu tenho observado, do que eu tenho feito. O uso das lives se disseminou de uma maneira muito útil para tentar alcançar pessoas com o evangelho. Talvez a gente nunca tivesse se aventurado nisso, não fosse essa crise. Talvez você não queira fazer uma live, ok? Mas se você não quer fazer a live, então apoie, ore, divulgue, dá um like, compartilha, certo? Apoie o ministério das pessoas e chame seus amigos para assistir. É uma ferramenta para fazer isso. Você pode, inclusive, chamar pessoas de outro estado que você conhece. Ela vai conseguir assistir na plataforma ali. Outro exemplo, né? A gente está dando os primeiros passos para o aconselhamento online, que é uma outra oportunidade de aproveitar a situação que a gente está vivendo e os recursos que a gente está aprendendo a usar. Novamente, apoie, participe, ore, divulgue, etc. Mais um exemplo, algo que eu tenho percebido é que é mais fácil você convidar pessoas para entrar numa sala virtual do que para ir num templo. Então a gente pode aproveitar isso também a favor do evangelismo e discipulado. Anda um pouco junto com a questão das lives, etc. Um pouco do que eu tenho experimentado, por exemplo, no trabalho, eu tenho sido obrigado a evangelizar menos, porque o contato é muito limitado, né? Os meus contatos, as conversas, é menos pessoa almoçando no refeitório, menos pessoa junto. Quando você está junto, no refeitório, para você ter uma ideia, na empresa que eu trabalho, ninguém pode falar no refeitório. Você não pode ter conversas no refeitório. A partir do momento que você tira a máscara, você come quieto, né? E vai embora, sai do refeitório o mais rápido possível para dar espaço para outra pessoa.
Então, o que eu tenho pensado é em formas práticas de demonstrar amor e glorificar a Deus ali, né? Então, alguém elogia o meu trabalho, eu tenho buscado responder prontamente, glória a Deus por isso, né? Que bom que, né? Que bom que edificou aí, que bom que foi bom, que ajudou e tal. Esses dias eu levei bombons, por exemplo, percebi que o clima estava bem pesado, eu levei uns bombons, botei lá um versículo em cada bombom, entreguei para cada um, o pessoal falou assim, seu aniversário, parabéns. Eu falei, não, é só porque eu percebi que o clima está meio pesado, eu queria adoçar um pouco o clima aqui. E foi um negócio legal, o pessoal percebeu, né, que foi bacana, assim. Então, demonstrar amor de maneira simples e inesperada com os seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, escola, etc. Ore a Deus pedindo criatividade para fazer isso, inclusive, né? Também tenho sido forçado a pensar mais nos meus vizinhos, né? Temos um vizinho que é irmão nosso, né? O Evandro e a Elisângela são irmãos nossos em Cristo e eles estão aqui com a gente fruto dessa obrigação, vamos dizer assim, desse peso que Deus me colocou maior nesse período de mandar uma doçura da pátria ali para um vizinho, né? Mandar um bolo, um bombom, ou seja, um brigadeiro gourmet da Patrícia ali, de dar um oi, de perguntar como é que tá, de oferecer um aconselhamento para o vizinho que brigou de madrugada aqui umas casas para frente, mandar uma mensagem no WhatsApp, marcar um café virtual. Então, a gente tem tentado se envolver dessa maneira. Eu fui forçado a repensar o meu relacionamento familiar, dando mais atenção para as meninas, dando mais atenção para a Natália, uma oportunidade maior de investir tempo com elas ali na vida delas. Elas são as minhas discípulas mais importantes. Então, invista tempo com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com quem quer que você more, né? E tenha um tempo junto proposital para aprender de Cristo, para pensar como família, como é que pode alcançar mais pessoas com o Evangelho. Também isso pode transformar o nosso contato da igreja com os missionários, né? Tanto esse exemplo, né, eu podendo pregar para vocês, mas também o Aaron, né, participou de um culto aqui com a IBNA, a Ana Paula, a Natália teve um tempo com a Ana Paula também, hoje a IBV participando junto com a IBNA, algo que seria quase impensável se não fosse essa pandemia. Eu lembro do tempo que a gente mandava carta para missionário, agora a gente pode ligar para ele se ele tiver internet lá, né? Interessante, a gente nunca passou por um período assim, né, tão intenso nesse sentido. E, por último, né, a questão da campanha. Eu assisti o vídeo lá que o Maurício postou da campanha da IBNA, quero contar como Jesus tem transformado minha vida nessa igreja. Eu não combinei isso com ele, tá bom? Mas eu tomei a liberdade de falar sobre isso, porque é uma forma da IBNA também funcionar no evangelismo e no discipulado, né? Aproveite essa campanha, pessoal. O pessoal da IBV que ficou curioso pode ir lá também dar uma olhada no canal do YouTube da IBNA também. Então, pessoal, Deus, ele usa crises para promover o seu propósito para a igreja. A gente não está vivendo no ideal, nós estamos em crise, né? Mas a gente precisa pensar como é que Deus quer promover o seu propósito de fazer discípulos em meio a essa crise. E eu desafio você a ligar para o seu vizinho, abrir o jogo sobre o Evangelho, colocá-lo convidá-lo para as lives, né, que estão sendo promovidas, oferecer aconselhamento bíblico e ajuda com os filhos, com o marido, com a esposa, com ansiedade, etc. Usar as redes sociais, use as redes sociais para pregar, para propagar o evangelho, né? Compartilhe textos bíblicos, não compartilhe coisas que não vão de acordo com o seu testemunho cristão, né? Um cuidado que a gente deve tomar, principalmente nesse período em que isso está sendo mais propagado, etc. Fique atento a quem curte o que você compartilha, né? O que você postou ali, ou que recompartilha o que você compartilhou. Você pode entrar em contato com essa pessoa. Cara, eu reparei que você curtiu um negócio lá que eu postei. O que você achou daquilo lá? Podemos conversar aí? Podemos marcar um café virtual aí pra gente... Eu tomo um café aqui, você toma um café aí e a gente conversa sobre isso? E, por favor, né? Para todos nós, a começar em mim, não vamos falar que a gente não tem tempo, certo? Se tem uma coisa que a maioria de nós ganhou nessa pandemia é tempo, né? Então vamos usar ele com aquela prioridade, lembrando do Pastor Bill,
o seu problema não é falta de tempo, é prioridade. Né? Então vamos lembrar do Pastor Bill e usar o nosso tempo com prioridade para isso. Né? Que Deus nos dê graça para sermos luz em meio às trevas, mesmo em tempos de pandemia, e que Ele seja glorificado na nossa vida, onde quer que a gente esteja, fisicamente ou virtualmente, ok? Vamos orar, pessoal. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem promovido. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos protegido e nos mantido, mantido a nossa saúde e tal. A gente sabe de algumas pessoas que, talvez próximas a nós, que têm tido essa doença ou estão passando por dificuldades, mas o Senhor tem nos preservado e dado oportunidade de participar um da vida do outro. E eu oro para que a gente possa aproveitar isso. E, em especial, Deus, que a gente possa aproveitar esse período, aproveitar essa crise, para darmos passos firmes para o crescimento do Evangelho e continuar fazendo discípulos e continuar fazendo a Tua obra. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Amém.